Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a santa bendita palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 2. Estamos fazendo exposição sequenciada desse livro às terças-feiras, porém, por ocasião da viagem do pastor, iremos considerar também hoje à noite ou pela tarde, daremos prosseguimento na exposição em 1 Pedro. Porém, agora pela manhã, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa, bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, invocar o nome do Senhor, suplicar a sua bênção, o seu favor, sobre a exposição da palavra de Deus. Bendito Deus, eterno Pai, a igreja é o teu povo, a noiva que o Senhor tem preparado para Jesus Cristo, que haverá de desposá-la no último dia. E Santo Deus, suplicamos que o Senhor, de acordo com as tuas promessas, adorne a tua igreja. Lave-a com a tua palavra, para que, sendo santificada, ela esteja pronta para Jesus Cristo, o Santo de Deus. Assim, ó Deus, abençoa-nos agora na compreensão da tua palavra, na exposição dela. Concede-nos o teu Espírito, ó Deus, para falar da tua parte, com clareza, com fidelidade, aquilo que o Senhor mesmo revelou. E que haja demonstração de Espírito e poder da tua parte nessa manhã.
Abençoa, Deus, cada um aqui. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada família, cada vida, cada angústia, cada dificuldade. Pedimos que o Senhor, o nosso supremo e sumo sacerdote, nos conceda a instrução e guie a muitos, sim, guie a todos pelo caminho da vida e de paz. Sê conosco, ó Deus, e abençoa o teu servo que fala contigo. O Senhor conhece as limitações, fraquezas, e a despeito delas, abençoa o teu povo. Usa-nos na nossa capacidade. Assim suplicamos, pelo teu favor, e oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, um dos temas centrais na palavra de Deus, ou talvez o tema central da palavra de Deus, é a necessidade que toda a criação tem de dar honra, glória, louvor ao Deus triuno, Criador dos céus e da terra. Nós vimos na última exposição desse livro de Malaquias que o Senhor tem contendido com o seu povo. Vimos isso desde o capítulo 1 a partir do verso de número 6. Precisamente nesse ponto, o povo que regressou do cativeiro babilônico não estava mais vivendo para o Senhor. E ele disse: eu sou pai, onde está a minha honra? No verso 6 do capítulo 1. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E com esse questionamento, com essa controvérsia, com essa denúncia do pecado do povo, o Senhor revelou de forma muito constrangedora a forma como o povo estava se portando para com Deus. Sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração para com Deus que os tem amado, como ele mesmo disse no iniciozinho do livro, desde toda a eternidade, com um amor eletivo. A forma como eles têm demonstrado falta de respeito, a desonra para com o Senhor é na adoração. O povo trazia o pão imundo, diz o profeta no capítulo 1 ainda, trazia o animal coxo, defeituoso, cego, trazia o pior que eles tinham e poderiam trazer ao Senhor no culto a Deus. Aliás, eles poderiam trazer muito mais. O Senhor mesmo disse: eu sei que no vosso rebanho tem o sadio, mas voluntariamente, obstinadamente, de forma rebelde, vocês têm trazido o coxo. E continuando ainda, meus irmãos, nessa mesma denúncia do pecado do povo com respeito à desonra, à falta de respeito, cuidado, honra e reverência que o povo deve ter para com Deus, o Senhor então, por meio de Malaquias, agora no capítulo 2, ele delimita essa denúncia, não a todo o povo em geral, mas agora falando aos sacerdotes. Verso 1 do capítulo 2, agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Para vós outros, que foram chamados por mim para servir em meu nome, em favor do povo, agora é com vocês que eu preciso falar a respeito da honra que é devida a meu nome. Meus irmãos, de fato o Senhor criou todas as coisas, absolutamente todas as coisas, com este propósito, de trazer honra ao seu nome. A criação tem esse propósito. Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem foi criado com esse propósito, imagem e semelhança de Deus, coroa da criação, para que glorificasse ao Senhor, manifestando a sua bondade, os seus atributos, no viver em submissão reverente para com Deus da sua criação. E podemos dizer de forma especial que todo o propósito da redenção, toda a história da redenção, sobretudo Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, tem este propósito de trazer glória ao Senhor.
Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos com esse propósito, para que ele fosse glorificado. O próprio Senhor Jesus disse isso na sua oração sacerdotal. Pai, eu tenho glorificado o teu nome. Glorifica a mim também, na cruz do Calvário. E de modo especial, meus irmãos, isso estava impregnado no templo e no serviço ao Senhor. Todo o culto ordenado por Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento tem este fim maior: glorificar a Deus. Quando o templo foi erigido por Salomão, nós lemos que a glória do Senhor encheu o templo, como que de fumaça, e ficou manifestado que Deus habita ali, sua glória habita ali. É um lugar santo, é um lugar de reverência, de respeito e de adoração àquele que deve ser temido. E é justamente por falhar em temer o nome do Senhor que o Senhor apresenta a sua controvérsia com o povo. Nós temos exemplos emblemáticos na história, em toda a palavra de Deus, quando o Senhor castigou duramente pessoas por justamente não dar glória ao Senhor. Foi assim com Belsazar, em Daniel. Não lemos em Daniel 5:23 que a mão do Senhor pesou sobre ele, porque ele não glorificou o Senhor. Daniel 5:23. Foi exatamente assim que aconteceu com Herodes também. No Novo Testamento, lemos em Atos que Herodes tentou roubar a glória de Deus para si mesmo. E lemos que ele foi fulminado com um verme que o comeu por dentro perante todo o povo. Por quê? Diz o texto: por não ele ter dado glória a Deus, ele foi comido de vermes, Espírito. Porém, meus irmãos, agora a controvérsia não é contra aqueles que não conhecem ao Senhor, os inimigos do Senhor, Belsazar ou Herodes, mas contra aqueles que foram chamados por Deus, os sacerdotes, justamente para promover a glória de Deus. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. O que temos aqui, meus irmãos, é o Senhor, nessa passagem de 1-9 do capítulo 2, é o Senhor chamando os seus servos, aqueles que ele empregou no serviço sagrado, para uma avaliação do trabalho que eles têm feito. Nós sabemos claramente que é uma avaliação negativa. É uma exortação que eles hão de ouvir. Mas eles terão então que parar e rever, analisar aquilo que o Senhor confiou a eles. E de que modo eles têm executado todo o seu dever. E como qualquer avaliação de atividade, é necessário considerar aquilo que foi acordado. Eu não sei se você, no seu trabalho, já teve a oportunidade de ter a sua atividade avaliada por um chefe ou por um gerente, algum superior a você, e talvez isso seja feito de forma periódica. Em algumas empresas isso é feito anualmente ou com uma certa periodicidade, onde você se encontra com o superior e então faz-se uma avaliação da sua performance. E essa avaliação sempre deve remeter àquilo que foi combinado, àquilo que era esperado de você, àquilo que foi combinado ao você ser contratado pela empresa. E é mais ou menos isso que o Senhor faz então com os sacerdotes do período o retorno do período babilônico. Se os irmãos olharem comigo no verso 4, a primeira coisa que o Senhor faz é trazer então esse contrato que foi estabelecido com os sacerdotes para ter o parâmetro de julgamento para avaliar de que modo eles têm executado o seu dever. No verso 4, o Senhor então traz esse contrato quando diz: sabereis que eu vos enviei este mandamento. Aqui está a ordenança, o que eu esperei de vocês. Qual foi? Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor deixa claro aqui que ele estabeleceu um contrato, uma aliança, um pacto com Levi, a tribo de Levi, para que eles servissem como sacerdotes no templo sagrado, e então esperava deles algo com respeito à sua função. E, meus irmãos, mencionar Levi aqui como de fato o cabeça
dos sacerdotes, era a ordem dos levitas, que aqui estava sendo questionada, é apontar já para a graça de Deus de uma forma muito forte. Mas quando o Senhor chamou alguém para trabalhar na sua casa, no seu serviço mais sagrado e mais santo, Ele não chamou aquele que era eminente em santidade, aquele que havia se destacado anteriormente por ser nobre e elevado, mas Ele chamou a casa de Levi. E meus irmãos, a casa de Levi não era das mais nobres. Quando pensamos na história de Levi, quem ele era, o que ele fez, é algo impressionante que Deus escolheu Levi para oficiar, no templo, o culto de santidade ao Senhor. Levi, meus irmãos, era um homem sanguinário. Os irmãos devem se lembrar que juntamente com seus irmãos, Rúben e Simeão, Levi e esses dois irmãos, eles foram os agentes de uma traição violenta, sanguinária, homens assassinos que assassinou toda a cidade de Siquém. Vocês devem se lembrar da história. A irmã deles, Diná, foi violada por um dos habitantes de Siquém, e aquele homem arrepende-se então do que fez, propõe casar-se com ela, estabelece um acordo oficial de que eles haveriam de se circuncidar, e então, fazendo parte agora do povo de Deus, poderia se casar com Diná e recebê-la como esposa. Porém, aqueles homens sanguinários, tomados de vingança, de raiva e de ódio, não conhecendo a graça de Deus, desfizeram todo o acordo que foi estabelecido pelo seu próprio pai e agiram violentamente. A coisa foi tão forte que Jacó, no seu último dia de vida, ao pronunciar a bênção sobre os seus filhos, sobre cada um deles e sua descendência e as tribos que eles haveriam de ser o cabeça delas, Rúben, Simeão e Levi não receberam a bênção da parte do seu pai. Antes foi pronunciada uma maldição. Jacó diz em Gênesis 49, no verso 5, ao pronunciar essas declarações sobre cada um dos seus filhos, ele diz: Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, e com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. No seu conselho e no seu ajuntamento não entre a minha glória. Mas o que é que o Senhor faz? Ele pega esses amaldiçoados pelos seus próprios pais, justamente, e agora os torna oficiais da glória de Deus. Meus irmãos, que graça maravilhosa da parte do Senhor. Considerar que o Senhor toma pessoas como Levi e os torna instrumentos de bênção. Instrumentos para manifestar e proclamar a glória do Senhor de uma forma muito contundente, de uma forma muito forte. E de fato assim o fez. O Senhor não só os chamou, mas os santificou. E de fato Levi, por um tempo, se tornou santo e manifestou a bondade do Senhor, a santidade do Senhor. Os irmãos devem se lembrar do episódio no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, a lei do Senhor, e o povo ficou embaixo, e por Moisés se demorar, eles, por instrução ou pressão do povo, fizeram um bezerro de ouro, e ao Moisés voltar e encontrar toda aquela situação de idolatria e de pecado, quem foi que ficou do lado de Moisés? Foram os levitas. Êxodo 32, verso 25 e 26, nós lemos: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara a solta para a vergonha no meio dos seus inimigos,
pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. E então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. De fato, os filhos de Levi tomaram a posição pela santidade do Senhor. No momento de controvérsia, onde alguns tomaram a posição de blasfemar, murmurar, rejeitar a graça do Senhor, a bondade, a libertação, o êxodo que o Senhor trouxe para o seu povo, Levi, toda a casa de Levi, tomou a posição da santidade, a posição do Senhor. E isso, meus irmãos, é um milagre. É um milagre da parte de Deus. Condescendência, sua graça, sua benignidade, benevolência, em transformar vidas, em transformar famílias. A maldição com o Senhor não subsiste, meus irmãos. Os homens podem amaldiçoar, como Jacó o fez. Mas a graça do Senhor, ela supera todas essas coisas. E assim foi com a casa de Levi. E quando olhamos os detalhes do contrato estabelecido com Levi e com sua casa, com uns sacerdotes, nós vimos ainda mais a bondade do Senhor. Olhe comigo no verso 5. No verso 4 ele diz: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí acrescenta no verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. A aliança, meus irmãos, tinha promessas maravilhosas. Não só o Senhor o resgatou de uma maldição que o seu pai o pronunciou, mas o estabeleceu como sacerdotes, os promotores da glória e da honra de Deus, ministros da reconciliação, mas prometeu a eles vida e paz. Essa é a recompensa. Essa é a paga que está estabelecida nesse contrato de trabalho com os sacerdotes e os levitas, é que eles haveriam de receber a vida eterna e a paz do Senhor. Haveriam de gozar da reconciliação com Deus. Que precioso, que gracioso da parte de Deus. Aqueles homens que foram originalmente instrumentos de morte. Jacó disse: a espada está nas suas mãos. Homens violentos, agora recebem vida. Que promoveram a guerra. De fato, eles colocaram Israel em grande perigo. Porque ao Israel agir de forma traiçoeira contra Siquém, outras nações poderiam se levantar e atacar a Israel. Promoveram a guerra, promoveram a discórdia e agora recebem a paz de Deus. Isso, meus irmãos, aponta novamente para a bondade do Senhor de forma muito tangível. E o que era exigido deles é o que é exigido de todos nós. Para que temesse o seu nome. Ele fala: minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei para que me temesse. E era isso que era necessário para servir na casa do Senhor. Aqueles que haveriam de promover a glória de Deus, a santidade de Deus, a honra de Deus, precisam ter uma noção clara da santidade de Deus e temê-lo de acordo com aquilo que ele é em si mesmo. Levi, de fato, então recebeu da parte de Deus uma profunda percepção da santidade do Senhor, para que temesse o seu nome. O propósito aqui, meus irmãos, não era que o Senhor aterrorizasse a casa de Levi, mas que Levi conhecesse a Deus. Temer o nome de Deus é conhecer a Deus, conhecê-lo na sua santidade, na sua pureza, na sua grandeza, na sua majestade, e agir de acordo com aquilo que ele é. Agir com temor, com reverência e tremor diante daquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E Levi então conheceu a Deus. Levi tremeu diante da palavra de Deus, nós lemos no relato. Reconhecendo a grandeza e a majestade do Senhor. É um componente necessário para servir ao Senhor. Aquele que vai oficializar na casa de Deus, vai estar em proximidade muito íntima com o próprio Deus, deve temê-lo para que não seja fulminado. E de fato o Senhor deu exemplos ao longo da história de Israel,
da sua santidade, especialmente para com a casa de Levi. Não foi assim com Nadab e Abiú, filhos de Arão, levitas, sacerdotes do Deus Altíssimo, que não santificaram o seu nome, que não temeram o nome do Senhor, antes ofereceram fogo estranho, diz a palavra de Deus, e o que o Senhor fez foi dar uma demonstração da sua santidade, ao fulminá-los. Foi assim que o Senhor fez também com o próprio Moisés. O Senhor demonstrou a sua santidade a Moisés. Quando Moisés foi ordenado que falasse à rocha em Meribá, porém antes de obedecer a Deus e falar à rocha, ele bateu na rocha. E diz-nos a palavra de Deus que ele não santificou a Deus perante o povo. Ele não guardou a santidade, não demonstrou em obediência estrita à vontade de Deus perante o povo e sofreu consequências amargas. O próprio Moisés, homem inigualável, ele não entrou na terra prometida, porém morreu vendo de longe, porque ele desobedeceu o Senhor. E assim, meus irmãos, em exemplos como esse, o Senhor foi impregnando no coração de Levi, dos levitas, da casa dos sacerdotes, a santidade do Senhor e a necessidade de temê-lo. E assim continua sendo para conosco. O contrato com Levi, meus irmãos, é um contrato especial, sim, em um momento da história de Israel. Mas é um contrato que se estende a todos nós, em muitos sentidos. Devemos de igual modo, assim como Levi, pois nós nos apresentamos à casa de Deus, não por meio de sacerdotes, mas pelo sacerdócio universal dos santos. Devemos também tremer diante do nome de Deus. Tremer diante da sua palavra, por compreensão da sua santidade, da sua honra e respeito que devemos ter para com Ele. São esses que o Senhor diz que olha com um olhar de graça. Isaías 66, verso 2 diz o seguinte: o Senhor fala, o homem para quem olharei, olharei com compaixão, olharei com graça, olharei com favor é este, o aflito e abatido de espírito e que treme de minha palavra. Meus irmãos, o contrato do Evangelho não traz nada menos do que isso. Contrato por meio do qual nós entramos em aliança com o Senhor. Por meio do qual nós nos tornamos uma nação sacerdotal perante ao Senhor. É o Evangelho da sua graça. É o Evangelho que, assim como ele fez com Levi, toma amaldiçoados e os torna em abençoados por Deus. E por meio disso nós nos achegamos ao Senhor. Nós temos acesso a Ele. O véu foi rasgado, temos acesso ao trono de graça e devemos fazer com esse mesmo espírito, espírito de temor e tremor para com o Senhor. Espírito de reverência e reconhecimento da sua santidade. É assim que temos feito. Andamos na presença de Deus, como diriam os puritanos, coram Deo, isto é, sempre diante da face de Deus, em cada passo da nossa vida. Reconhecendo que Ele está vendo todas as coisas, que Ele examina cada passo, cada ação nossa, e vê o modo como temos tratado. Os sacerdotes, meus irmãos, deveriam agir assim. E como foi que Levi se saiu? Interessante observar que o Senhor dá um testemunho maravilhoso com respeito à casa de Levi. No verso 6. Ele diz, a verdadeira instrução, acompanhem comigo no verso 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Talvez seja surpreendente para nós ler um testemunho da parte do Senhor, tal como esse para com a casa de Levi, especialmente como lembrando-nos de Nadab, Abiú e de pecados crassos como esse, mas o Senhor dá testemunho de que talvez, de forma geral, ao longo da história de Israel, os sacerdotes, a casa de Levi, de fato, guardaram a instrução do Senhor. A instrução do Senhor esteve na sua boca e eles andaram de conformidade com o Senhor.
Talvez aqui esteja uma evidência de que de fato Levi foi convertido pela parte de Deus. Um dia homem sanguinário, mas agora feito santo por Deus, com a instrução da sua boca, e mais, ele andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. O Senhor dá o testemunho de que havia na vida de Levi e dos seus filhos, de modo geral, uma santa e bela conformidade entre aquilo que ele ensinava, aquilo que saía dos seus lábios, da sua boca, e o que ele vivia. A sua boca estava cheia da instrução. Não havia injustiça nos seus lábios, e o seu andar, isto é, a sua vida prática, o seu modo de viver para com o Senhor era em paz e retidão. Que coisa maravilhosa. Quando os líderes da casa do Senhor, os sacerdotes, os homens de Deus, de fato, vivem aquilo que pregam. E o resultado, meus irmãos, é fruto da parte de Deus. Pois da iniquidade, os levitas e os sacerdotes, fiéis ao Senhor, apartaram a muitos. Eles foram instrumentos de santificação ao povo de Deus. E abençoaram a casa de Israel. Muitos se converteram por meio da instrução e por meio do exemplo, da vida exemplar dos sacerdotes, da casa de Levi. Que testemunho maravilhoso! Fica aqui para nós evidente que os levitas eram a fonte da sabedoria divina. No verso 7 o Senhor diz qual era o dever deles. O propósito deles era que guardassem nos seus lábios o conhecimento. Verso 7. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Que figura maravilhosa. Homens cheios da sabedoria de Deus, que receberam a instrução da parte de Deus, são instruídos e versados na palavra de Deus e se tornam agora depósitos da sabedoria divina e do conhecimento salvífico. Não conhecimento para si próprios, mas para distribuir a todo o povo de Deus. Para que quando o povo viessem até eles, eles pudessem derramar e comunicar a instrução e o conhecimento. E para isso eles precisavam conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Como Esdras, sacerdote da casa do Deus Altíssimo, que se aplicou à lei, ao conhecimento e ao entendimento, para instruir ao povo de Deus, assim os sacerdotes foram, e foram na primeira geração, após o período babilônico. Esdras como exemplo. Um homem sacerdote, piedoso, temente a Deus, cuja instrução estava nos seus lábios. E o povo atentamente dava ouvidos à sua instrução. Interessante que apenas um parênteses, quando pensamos no líder espiritual do novo pacto, dos pastores do evangelho, geralmente pensamos que são profetas do Senhor. Associamos muito o pastor ao profeta, a figura do profeta, quando na verdade há muito mais similaridade com o sacerdote do que com o profeta. O profeta era aquele que falava inspirado da parte de Deus, trazia uma mensagem em momentos específicos, momentos especiais, quando o Senhor queria falar de um modo mais contundente ou trazer uma nova revelação ao seu povo. E assim os profetas têm um paralelo com os apóstolos, de forma muito clara, pois os apóstolos tiveram esse mesmo papel, inspirados por Deus, traziam novas revelações, nova mensagem. Porém, os ministros da palavra estão mais associados com os sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam sacrifício. Embora não há sacrifício para ser oferecido, os ministros celebram a ceia do Senhor, por meio do qual nós temos uma memória, uma celebração do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes intercediam pelo povo, oferecendo o incenso no templo, intercedendo em favor do povo, tendo compaixão e suplicando em favor do povo. Assim também os ministros devem interceder e orar pelo povo de Deus. Eles devem se aplicar à palavra e à oração, como lemos em Atos.
Os sacerdotes, eles pronunciavam a bênção araônica sobre o povo. Após oferecer o sacrifício, após interceder pelo povo, dentro do templo, eles saíam e pronunciavam a bênção, a paz e a reconciliação da parte de Deus, e assim também os ministros. Em nome de Deus, pronunciam a bênção da parte do Senhor. A graça, o amor insondável de Deus, a comunhão do Espírito Santo. E os sacerdotes eram a fonte da instrução e do conhecimento. Aqueles que haveriam de ensinar o caminho da salvação, instruir o que significa esse animal que eu estou imolando. Como eu posso ter o meu pecado coberto? Como eu posso andar em santidade com o Senhor? E os sacerdotes, meus irmãos, aqueles que guardam a lei, deveriam dar instruções para o povo, e assim também os ministros. Sacerdotes da nova aliança cumprem esse papel. E o que era maravilhoso, meus irmãos, é que por um tempo esse papel foi cumprido com fidelidade. Mas é o mesmo papel que ainda é requerido de nós. Não consideramos o papel que ocupamos como sacerdotes, não mais no sentido estrito da palavra, mas sim ministros do Senhor, para ministrar em nome de Deus, representar a Deus perante o povo, e o povo para com Deus, intercedendo, mediando em um certo sentido o conhecimento e a verdade da palavra de Deus para o povo. O mesmo peso repousa sobre os nossos ombros de conhecer a palavra e de viver a palavra. Meus irmãos, não é sem temor e tremor que aproximamos dessa tarefa. E por isso eu suplico aos irmãos que intercedam por nós, ministros da palavra, cabeças do povo, que tem a responsabilidade de dar um conhecimento e andar em paz e em retidão. A responsabilidade é enorme. A cobrança do Senhor também será equivalente. Assim, meus irmãos, eu peço que supliquem por nós, pelos ministros, pelos presbíteros, pelos diáconos, aqueles que estão à frente da igreja, e que têm uma responsabilidade maior, não só de comunicar a verdade, mas de exemplificar para o rebanho, ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ore por nós. Mas o mesmo, meus irmãos, de um sentido mais amplo da palavra, como já falamos, se aplica a todos nós. Não apenas aos ministros da palavra, que devem andar com os lábios cheios de sabedoria e os pés em justiça e retidão em todo o tempo, frutificando e afastando a muitos da maldade, mas toda a igreja tem esse propósito. Já citamos aqui, a palavra se refere ao povo de Deus, à igreja, como uma nação de sacerdotes, como aqueles que comparecem à presença de Deus. Todos nós igualmente estamos na presença de Deus agora. Esse é um momento santo e sagrado. E repousa sobre os ombros de todos nós a responsabilidade da santidade, do tremer diante da palavra de Deus. Conhecê-lo. Eu penso no cabeça do lar, no esposo, no marido. Aqueles que vão se casar, lembrem-se disso. E aqueles que já são casados, pais, têm filhos, são, como chamamos, sacerdotes do lar. E tem esse peso sobre o seu ombro, de dar a instrução da palavra, de intercederem, de abençoarem e de serem exemplos para o seu pequeno rebanho, a sua família. É assim que temos vivido, meus irmãos. O Senhor deu bom testemunho a respeito da casa de Levi por um tempo. Ele tem dado bom testemunho de nós. Ele dará no último dia, que pela sua graça e pelo seu Espírito Ele nos dê. Meus irmãos, não foi assim no tempo de Malaquias. Depois do Senhor anunciar com detalhes o contrato que Ele fez com Levi, um contrato gracioso, um contrato prometendo vida e paz, esperando apenas o temor e a santidade pelo viver deles perante o Senhor, e dar testemunho de que Levi de fato por um tempo andou assim. O Senhor apresenta uma situação diferente. No verso 8 ele fala: mas
vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, que situação terrível. O que o Senhor anuncia, meus irmãos, é que a casa de Levi havia profanado o contrato que foi estabelecido entre Deus e o seu povo. Um contrato gracioso e merecido. Um contrato que promete paz, vida, e requer um relacionamento íntimo com Deus. Diz o Senhor que o povo se desviou do caminho e abandonou o seu Senhor. Meus irmãos, quando um sacerdote se desvia do caminho e não prossegue em santidade, não cumpre aquilo que o Senhor esperou dele, no seu viver e no seu falar, as consequências são trágicas. Não só para si mesmo, mas para todos aqueles que estão debaixo da sua instrução. Não só eles se desviaram do caminho, mas diz o texto no verso 8, que pela instrução deles, eles fizeram tropeçar a muitos. Homens chamados para ensinar o caminho da reconciliação. Já falamos isso aqui na semana passada. Que privilégio o do sacerdote. Oficiar o ministério da reconciliação. Agarrar o Senhor Jesus Cristo ali simbolizado pelo animal. Imolá-lo perante o povo. Pegar o sangue da aliança, aspergir sobre o povo, simbolizando a purificação de pecados. Anunciar uma bênção. E afirmar que os seus pecados estão perdoados. Mas eles resolveram ensinar algo diferente. Resolveram ensinar aquilo que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas, um outro evangelho. Uma outra mensagem, que não a mensagem que o Senhor havia confiado aos sacerdotes, que o Senhor havia confiado àqueles que estão oficiando na casa de Deus. E pregaram algo diferente. A sua instrução não foi a instrução fiel da palavra do Senhor. E é trágica as consequências. Consequências inevitáveis. Guia de cegos, que levaram muitos ao despenhadeiro. Morreram e fizeram muitos morrer. O resultado é que perderam totalmente a eficácia do seu ministério. O verso 9 diz que eles se tornaram desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardaram os caminhos do Senhor e se mostraram parciais no aplicar a lei. Se tornaram desprezíveis. O povo não mais vinha para eles para receber a instrução. E não é isso que acontece hoje. Não é exatamente isso que temos visto. Sacerdotes que pela sua instrução têm feito a muitos tropeçarem, desviarem do caminho da verdade. Por um lado, o que vemos inicialmente são igrejas abarrotadas dessa mensagem interessante, água com açúcar, que não exige reconciliação de pecados, parciais no aplicar da lei, não denuncia o pecado, não denuncia a iniquidade do homem, não aponta unicamente para o caminho de reconciliação, isto é, Jesus Cristo. Mas resolvem apresentar uma outra mensagem, um outro evangelho, uma outra proposta de reconciliação. A princípio as pessoas vêm, mas depois um tempo se passa e percebe-se a ineficácia dessa mensagem. E o efeito é o oposto. De uma crendice que abarrota templos, que não se prega a mensagem do evangelho, passa-se de um extremo para um completo ateísmo, como vemos em outras partes do mundo. As igrejas ficam vazias, pois a proposta nova, a inovação, as mensagens
proclamadas e pregadas por esses sacerdotes que se desviaram da instrução fiel é ineficaz. Ela não acalma a consciência. Ela não cura interiormente. Cura superficialmente as feridas do povo. Promete bênção, promete riqueza, promete prosperidade, promete saúde, mas não pode entregar aquilo que promete. Pois sua verdadeira mensagem entrega aquilo que promete. Que é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. A mensagem fiel, proclamada pelos sacerdotes desde o Antigo Testamento, por meio de figuras, e proclamado hoje por nós em alto e bom som, claramente apontando como João Batista para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a única mensagem que pode, de fato, salvar a muitos, desviar a muitos. Meus irmãos, que situação é a nossa? Precisamos orar e interceder para que de fato o Senhor apresente a sua controvérsia, se apiede da nossa situação, que talvez fosse muito pior do que a vivida naquele tempo. Quando o evangelho é pisado, a mensagem sacerdotal é pisoteada, vilipendiada, distorcida, para serviço próprio, para ser usado com parcialidade. Isto é, para benefício próprio. Parcialidade, sabemos o que significa. É quando você julga com interesses particulares. E não com o rigor da lei, que é o rigor da graça. E meus irmãos, em consequência disso, o Senhor anuncia o seu juízo muito forte. O povo se tornou desprezível. Eles desviaram a muitos do seu caminho. Mas a consequência é a pior possível. Está logo no início, no verso 2. Quando o Senhor apresenta de forma muito enfática aquilo que haveria de acontecer. No verso 2 ele diz: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Que situação? Que situação a de Levi? De fato, um homem amaldiçoado pelo seu pai, justamente pelo seu pecado. Alcançado pela graça de Deus, sido feito ministros da reconciliação no ofício sacerdotal. Mas que agora, pela negligência completa, por abraçar um outro evangelho, uma outra mensagem, que não tem nada a ver com a mensagem original, agora voltam à posição de maldição. Eu enviarei a maldição sobre vós. E mais do que isso, o Senhor diz: eu não só enviarei a maldição, mas eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. No verso 2. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Que consequência devastadora. Adorar a Deus em vão. Pegar um animal coxo, cego, doente, sacrificar, pegar o sangue e trazer para dentro do templo, queimar o incenso, sair, tudo isso debaixo daquela exclamação que os profetas apresentaram, vimos no capítulo 1, que canseira, e pronunciar a bênção araônica. Que o Senhor te abençoe, que a face do Senhor resplandeça sobre o seu rosto. E o Senhor diz: essa bênção é maldição para o povo. Aquilo que vocês fazem experimentando ou esperando uma bênção do Senhor, a paz do Senhor, a reconciliação, saiba, eu colocarei, eu usarei como instrumento para comunicar e derramar a minha maldição. Isso aponta, meus irmãos, para a seriedade do que é se envolver com as coisas de Deus. Quando nos envolvemos com as coisas de Deus, mesmo que sejam as coisas de Deus, a bênção não vem automático. É preciso fazê-lo em fé, em arrependimento, para que, ao manipular aquilo que é santo e sagrado, aquilo não se volte para nós como maldição,
como foi para com o povo, com consequências devastadoras. O Senhor anuncia no verso 3 que haveria de cortar a casa de Levi para todo sempre, casa de Levi. Verso 3 ele diz: eis que vos reprovarei a descendência, e atirarei excremento ao vosso rosto. Que mensagem, que consequência terrível. A casa de Levi haveria de ser reprovada. Aquele sacerdócio haveria de ter um fim. Ele fala reprovar a descendência, quer dizer os filhos de Levi, que são sacerdotes por serem filhos de Levi, haveriam de ser reprovados. O Senhor haveria de dar um fim naquele sacerdócio, naquela ordem sacerdotal levítica que se mostrou tão corrupta, tão ineficaz. E o que haveria de sair do sacrifício oferecido não é o sangue purificador. O sangue deveria ser derramado e aspergido sobre o povo. E o efeito era de purificação. Purificação dos nossos pecados, da consciência, de toda iniquidade que está no nosso coração. Mas o Senhor diz de uma forma violenta e gráfica que o que ele haveria de retirar do sacrifício para lançar sobre os sacerdotes não era o sangue, sim o excremento do animal. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste serei levados. Vida e paz, a casa de Levi não mais usufruiria, mas sim impureza, vergonha e a morte. O animal sacrificado não haveria de ser de forma vicária, isto é, substituindo a sua morte, mas eles haveriam de morrer. Seriam levados juntamente com o sacrifício, na imundícia dos seus excrementos. Que consequência devastadora. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele fala do seu próprio ministério, ele diz: eu prego a Cristo, mas esmurrando o meu próprio corpo, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é o temor do Senhor no coração de Paulo, ao lidar com as coisas de Deus. O medo de ter o excremento lançado em rosto, humilhado, feito impuro, e portanto incapaz de comparecer à presença de Deus. Que situação terrível. Meus irmãos, quando contemplamos situações como essa, eu fico pensando o que o povo poderia pensar. Está ali o povo que depende dos sacerdotes. O povo dependia da instrução dos sacerdotes. O povo dependia do sacrifício oferecido pelo sacerdote. E chega o Senhor então e fala que os sacerdotes estão corrompidos. Eu fico pensando o que é que o povo se sentia, como ele se sentia. Eu fico pensando no remanescente do povo. Talvez não aqueles que, em conluio com os sacerdotes, estavam dando a mínima para as coisas de Deus, não estavam respeitando ao Senhor, mas pense no remanescente. Naquele pequeno povo do Senhor, que sempre tem um povo. O Senhor diz: eu sempre tenho o meu remanescente. Que no meio de muita corrupção dentro da própria casa de Deus, permanece fiel. Imagina o remanescente. Você depende do sacerdote. É que houve, acabou. Sacerdote, que deveria ser instrumento para a minha purificação, está sendo ameaçado de ter excremento lançado sobre o seu rosto, cortado da face da terra, e agora? Meus irmãos, sempre que depositamos a nossa esperança em homem, até mesmo os homens que são separados por Deus para o serviço sagrado, haverá decepção. Como aconteceu aqui. Talvez esperassem dos sacerdotes, e o que esperaram, o que receberam, foram sacerdotes iníquos. E tudo isso, meus irmãos, clama para algo melhor e maior. Algo permanente. Algo duradouro, eficaz. Uma nova ordem sacerdotal, nesse caso.
Como falamos na semana passada, o sacrifício coxo, imundo, cego, dilacerado, clamava pelo sacrifício puro, perfeito, imaculado do Senhor Jesus Cristo. Assim também o sacerdócio corrompido, iníquo, que não traz a mensagem da reconciliação, que não vive em retidão para com Deus, clama por aquele sacerdote novo que haveria de ser fiel em toda a casa de Deus. E assim foi com Jesus Cristo. O remanescente não precisa desanimar. O Senhor mais para frente, em Malaquias, há de anunciar isso. Que ele haveria de vir ele mesmo. Haveria de mandar um novo sumo sacerdote, Jesus Cristo. Perfeito em toda a casa de Deus. A instrução da graça estava nos seus lábios. E diz-nos em Isaías que pelo seu conhecimento ele justificaria muitos, aqueles que os sacerdotes não fizeram. E ele foi fiel em toda a casa de Deus. Logo, passagens como essa nos apontam para a necessidade premente de depositarmos toda a nossa esperança em Jesus Cristo. O sacerdote, o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, de vida indissolúvel, da vida imortal, daquele que não tem princípio e não terá fim. Esse é o sacerdócio de Jesus Cristo, daquele que se compadece, semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado, e que pode interceder por nós. E de fato ele veio. Aqueles irmãos, no tempo de Malaquias, fiéis, o remanescente ali, ouvindo essa mensagem dura, tinham que, pela fé, crer que o Senhor não iria abandonar o seu povo, pois ele acabou de dizer que tinha amado e haveria de amar até o fim. Para nós, em certo sentido, é mais fácil, pois podemos olhar para trás e ver que ele já veio. E como sumo sacerdote foi fiel em todas as coisas. Mas cabe a nós a mesma resposta agora necessária para aquele povo, que devemos também responder. Em fé, correr para o sumo sacerdote das nossas almas. E depositar nele a esperança de que o ministério da reconciliação entre pecadores imundos e um Deus perfeitamente puro e santo jamais cessou. Jamais cairá por terra. Você tem confiado em Jesus Cristo como mediador da nova aliança, rei, profeta e sacerdote em toda a casa de Deus, fiel para o Senhor e eficaz para justificar a muitos. Você tem confiado nele? Confie em Jesus Cristo. E ele haverá de nos lavar e purificar e interceder por nós continuamente, como ele faz à destra do Pai nos céus, pois ele vive sempre para isso. O seu coração é compassivo. Ele ainda é o nosso sumo sacerdote. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a amá-lo cada vez mais, admirá-lo, adorá-lo pela sua fidelidade imaculada. Pois em nenhum momento sequer ele foi infiel em toda aliança firmada pelo seu Pai com ele, para ser de fato o único mediador da nova aliança. Perfeito sumo sacerdote. Possamos amá-lo e adorá-lo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça fiéis a Jesus Cristo. Amém.